Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, fazendo parte principalmente desse momento de abrirmos a palavra de Deus e levarmos essa mensagem a quem precisa ouvir. Se você está aqui conosco é porque você já pode estar nos seguindo nas redes sociais. Se não está, filho de Deus, vai lá no YouTube, @PaulistaLeste. Clica no sininho e siga ali a nossa associação para você poder receber todas as notificações da Associação Paulista Leste. Se você quer pelo Instagram, vai lá, mips.apl, e ali terá um conteúdo somente da Escola Sabatina Viva. Você vai ter os reels, as notificações, fique por dentro de tudo isso para você ter um conhecimento mais profundo ainda sobre a Palavra de Deus. Lembrando que o trimestre está sendo sobre o livro de Salmos. Se você ainda não tem, filho de Deus, vai lá no Apple Store ou no Play Store, digita lá, Escola Sabatina, e você terá a lição gratuita aí no seu celular. Vai ter a lição de Salmos e todas as outras passadas que já estão traduzidas. Você vai ter todo esse conteúdo aí na palma da tua mão. Não perca a oportunidade, tá bom? Para falar da lição dessa semana, a lição 11, Anseio por Deus em Sião, é uma lição especial, então nós temos aqui 3 convidados especiais que vão vir para poder falar um pouquinho a respeito sobre isso. Temos aqui pastor Gilmar. Pastor Gilmar, seja bem-vindo, muito obrigado. Ele é pastor lá do Planalto. Muito obrigado, não somente por você estar aqui, mas também por nos abençoar nesse dia. Olá, pastor Leonardo, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse podcast na Escola Sabatina Viva. É um grande prazer estar com vocês. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para mandar um abraço para todo o nosso distrito lá de Jardim Planalto, os nossos anciãos, diretores da Escola Sabatina, enfim, os nossos membros ali também. Também um abraço para minha esposa, a Sheila, a Laurinha, né? E nós vamos estar aqui participando desse momento tão agradável, recapitulando a nossa lição, estudando ela. E acredito que será um grande benefício para todos que participarem conosco. Temos também aqui a presença ilustre do pastor Rodrigo Pellegrino. É isso? Está aqui para nos abençoar, pastor Rodrigo da Vila Nova Cachoeirinha. Eu ia falar Vila Rica foi até o ano passado, né? Mas pode mandar um abraço para eles também. Mas a gente quer mandar um abraço para todo esse povo da Vila Rica, Vila Pobre, da Vila Nova Cachoeirinha. E eu quero dizer que é um prazer sacrossanto estar com você, com esse público seleto e com esses doutos pastores aqui para a gente estudar aquilo que é sempre vivo, que é a palavra de Deus. Amém. E temos aqui a presença do pastor Jadson, nosso soteropolitano aqui, diretamente da Bahia. Pastor Jadson é pastor do Distrito Missão Global Zona Norte, que fica aqui localizado no bairro do Santana. Isso daí, pastor? Isso Tô aí, certo? tudo certo. Manda um abraço pro teu povo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Mando sim. Para mim é um prazer enorme estar aqui, participar de um podcast que a gente vai tratar sobre a lição. A lição é a coisa que deixa a igreja cada dia mais forte, recapitular os assuntos da Bíblia. E para nosso povo, Santana é a nossa sede, está aqui do lado. Santana é uma igreja muito forte, uma igreja que tem crescido mais a cada dia. E o desafio de expandir a região norte, por isso Missão Global Zona Norte, uma outra igreja que está surgindo. Ainda é uma surpresa o nome dessa igreja, a casa que vai ser estabelecida ali, mas a gente vai contar com detalhes mais para frente. Mas a alegria está aqui de poder representar esse distrito e poder contribuir com a igreja aqui na PL. Amém. Vamos começar a nossa lição? Pastor Gilmar, você pode orar por nós nesse momento? Ok, vamos orar então. Grande Deus, bondoso Pai, nós lhe agradecemos por essa oportunidade que temos, ó Deus, de estudar a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Durante esse trimestre temos aprendido lições maravilhosas no livro de Salmos e creio que essa semana, ó Deus, teremos mais uma oportunidade de aprendermos lições que estarão sendo gravadas em nossos corações e aumentando a nossa esperança de estarmos muito em breve na Sião Celestial, que é o reino que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. Nos abençoe, é o que nós rogamos por Jesus. Amém. 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 Anseio por Deus em Sião.
Salmos capítulo 84, verso 2 diz: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. É muito profundo quando Davi ele começa a falar a respeito sobre essas coisas tão minuciosas a respeito sobre Deus. O meu coração, a minha alma suspira pelos átrios, pela parte interior do coração de Deus. Fala a respeito sobre Sião, que é uma pátria que todos nós esperamos, um lugar de refúgio, que é uma fortaleza para todo cristão. Como que nós podemos aí, para os nossos irmãos de igreja, mostrar que esse anseio por um Deus em Sião é algo que está bem pertinho de nós? Então, Sião representava para o povo, para Davi ali, a presença viva de Deus, né? Sião era a representação da segurança, da alegria, da paz. Sião é um lugar esperado. Sião era como estar na casa segura. Estar em Sião era como estar vivendo os melhores ambientes, o melhor momento. A gente costuma dizer quando viaja muito isso, né? Bom, viajar é bacana, viajar é bom, sair é gostoso, mas voltar para casa é que nos dá esse sentimento gostoso. A gente viaja para casa dos pais, inclusive, para casa de amigos, para melhores hotéis que seja, mas o reduto da nossa casa oferece esse sentimento de segurança, de prazer. Sião representava isso. Sião é a esperança de ter esse contato da presença de Deus, estar comungando na presença de Deus. Então, Sião é basicamente isso. O que o salmista está falando ali? Bom, quero voltar, quero estar na presença do Senhor. E o prazer que isso provocava para o salmista é que é interessante. Não apenas voltar para casa, ou não apenas estar ali por uma obrigação, por um fardo, por algo que só remete um dever, mas havia um prazer de estar na casa de Deus e na presença de Deus. Interessante, né, que o pastor Jadson falou. Quando você analisa os salmos escritos por Davi, ele diz, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 27 também, verso 4, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida. Então, Davi, ele tinha uma imensa alegria de estar na casa de Deus, na presença de Deus. Inclusive, nós tivemos um problema aí depois da nossa pandemia, em que muitas pessoas que frequentavam as igrejas pararam de ir. Né? Mas é na igreja que nós encontramos o conforto, o companheirismo, a presença de Deus, dos nossos amigos. Então é muito bom e é importante nós estarmos na igreja também para fortalecermos a nossa fé. Né? E acredito que Davi, quando ele inclusive consegue trazer a Arca da Aliança para a igreja de volta, a Bíblia fala que ele sai pulando, dançando de tanta alegria que ele estava no seu coração, porque ele tinha feito algo bom na casa de Deus. Então, um dia nos atos de Deus, como diz a lição, vale mais do que 1000. Então é importante que nós tenhamos essa alegria também, porque a casa de Deus representa a presença de Deus na nossa vida. Né? Deus, quando ele atravessa, aliás, ele tira o povo de Israel ali do Egito, ele dá a ordem o quê? E me farão um santuário para quê? Para que eu possa habitar no meio de vós. Então, a casa de Deus é símbolo da presença de Deus, e por isso a alegria é muito grande quando nós estamos juntos com Deus em sua casa. Perfeito. Amém. E esse anseio por estar em Sião é algo tão significativo que o salmista ele coloca uma ideia de completude, de inteireza aqui. Ó. Ele diz o quê? Que o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E essa questão do coração, da mente, da carne, da completude do ser, né? Conecta-se à alegria dele estar realmente na presença de Deus, no átrio, né? E hoje nós vemos que isso é algo que a gente não pode abrir mão. A alegria de estar na presença de Deus, no santuário, na sua casa, no seu templo, né? É legal quando você faz essa interação de estar na presença de Deus, nós entendermos que há um lugar para nós estarmos, para poder, não ser redundante no que eu estou falando, para poder estar na presença de Deus. As pessoas acham que podem congregar em casa, as pessoas acham que podem... minha igreja hoje eu assisti pelo meu celular, assisti pela minha TV, mas Hebreus 10:25 deixa bem claro, não deixeis de congregar como é o costume de alguns, mas antes façam admoestações entre vós.
A grande questão que a gente entra aqui é: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Só quem passa pela experiência de comunhão, de relacionamento verdadeiro dentro de uma igreja, vai conseguir entender isso. A felicidade, o prazer de você poder estar adorando a Deus, não somente você, mas com as pessoas com quem professam a tua fé também, é algo maravilhoso. E Davi estava transbordando isso no coração. Como que a gente pode enfatizar de uma forma bem bacana para as pessoas compreenderem a importância de nós congregarmos, mas de uma forma física, não somente de uma forma mental ou através de redes sociais? É bem interessante, pastor Leonardo, pensar o seguinte: o Salmo não está falando aqui em momento algum na perspectiva da vontade do adorador ou do salmista em querer habitar com Deus no sentido de andar com Deus. Ou seja, eu estou dirigindo, andando com Deus, eu estou trabalhando, andando com Deus, e isso é importante, isso é interessante. A gente defende, inclusive, que a igreja, que o cristão tenha esse hábito de carregar durante o seu tempo. Da vida. É um processo natural de andar com Deus, né? de habitar na presença de Deus. O contexto do Salmo aqui é exatamente a ideia de estar no santuário, no local de adoração. Não de viver uma vida de adoração. Muito embora, repito, isso seja importante. Sim. A gente vai defender isso claramente. Mas a ideia aqui se faz necessário ter um lugar onde eu paro, onde eu me dirijo, onde eu vou e encontro com Deus ali para adorá-lo. A gente vem aí o pós-pandêmico, ou essa geração pós-pandêmica, nós teremos isso registrado, quem sabe, para a nossa história, o como foi complicado para a gente assimilar, ir à igreja, como nós fomos em algum momento, olhar para uma câmera e pregar ali da câmera com a igreja vazia para uma igreja que estava em casa. Uma experiência muito complicada. A gente estava acostumado a ter o contato visual, a ter a resposta das emoções das pessoas que estão ali na igreja. Isso foi difícil. A Bíblia já nos aconselha. O que vivemos naquele contexto, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de negação ao quão importante ou quão bacana é hoje a gente conseguir pregar e transmitir esse sermão, essa mensagem, esse vídeo para o mundo inteiro através de uma rede social. É muito legal. Alcançamos lugares que a gente não alcançaria em uma velocidade tão mais rápida, mas estar na igreja, estar com os irmãos, participar do culto, cantar junto, louvar junto, participar da adoração nas suas diversas possibilidades, é indiscutivelmente necessário para o crescimento espiritual. A adoração individual, ela é muito importante, Faz parte. né? Mas a adoração coletiva, ela é necessária também, né? Às vezes, eu já ouvi história de pessoas que me disseram o seguinte: pastor, eu estava aqui na igreja, estava com um probleminha assim que eu não estava conseguindo resolver, e alguém chegou em mim, conversou alguma coisa comigo, falou e me auxiliou e me ajudou naquele problema. Ou seja, se a pessoa estivesse em casa e não estivesse na igreja naquele momento, ela não teria conseguido essa bênção de ter a ajuda dela. Então, na igreja é onde nós conversamos com os nossos irmãos, é onde nós nos compartilhamos nossas experiências pessoais, é onde nós recebemos forças e orações, né? Então, é importante nós estarmos na adoração coletiva, junto da nossa igreja, junto de nossos irmãos, porque, além de nós sermos ajudados, nós podemos também ajudar aqueles que talvez precisam de uma palavra de conforto, de carinho, de auxílio. Deus nos usa nesse momento, quando estamos juntos, para podermos auxiliar uns aos outros na nossa coletividade. Essa questão do coletivo, ela é importante, porque até mesmo para entrar nessa questão do coletivo, eu queria ressaltar um pensamento aqui que a lição traz, que para mim foi chave nesse contexto que a gente está conversando. E aqui diz que o santuário é o lugar em que o relacionamento é nutrido através da adoração e comunhão. Então, qual a importância do santuário, né? Como já foi bem colocado aqui, a questão, né, da importância do virtual, mas o real está no átrio, está na presença de Deus, ali no santuário, na igreja, é o meio específico que Deus ele já direcionou para que o relacionamento com Ele
e também com o nosso semelhante fosse nutrido através da adoração ao Senhor e da comunhão também entre os irmãos. E um fato que nós estarmos no santuário para adorar a Deus, estar ali nutrindo, obtendo força, ele é um elemento importante também para a gente cumprir uma questão do mandamento, que é o amor ao próximo. Nós precisamos desenvolver o aspecto relacional. E a questão do santuário, a gente foca muito na questão do relacionamento com Deus. Mas uma coisa que muitas vezes passa despercebido, ou no contexto de mundo que nós vivemos hoje, é a questão do relacionamento com o próximo. A gente não pode negligenciar esses dois lados da moeda, essas duas essências do mandamento, né? Então, o santuário ele tem esse elemento. O aspecto relacional, ali no santuário, na igreja, no templo, nos ajuda também a ter essa questão de força, nutrição e essa comunhão que pode nos conduzir para a eternidade. E é onde que essa parte do relacionamento entre irmãos, é importante que entramos na parte de segunda-feira, orem pela paz de Jerusalém. Uhum. Olha, eu tinha visto um ser humano falar na internet aí, olha, pode estourar guerra nos Estados Unidos, na Rússia, na China, mas quando acontece alguma coisa em Jerusalém, vai arrebentar o mundo. E vou te falar, você presenciou isso. Agora imagine como que é a Jerusalém, a nossa Jerusalém, que é a nossa igreja local ali. Uhum. Nós temos que orar pela paz da nossa igreja. Às vezes nós achamos tão bonito outros lugares e esquecemos de orar pelos de casa. Verdade. A obra primeiro começa por Jerusalém, depois Samaria, para depois os confins da terra, né? Uhum. Então, como é importante nós, pastores, darmos um recado para os nossos professores, para os nossos alunos que estão nos assistindo, a importância de nós orarmos pela paz da nossa Jerusalém, da nossa igreja, do nosso povo, que é extremamente fundamental para a nossa adoração. Eu acho interessante, pastor, essa questão, porque quando você ora pela paz de Jerusalém, você está orando pela unidade da sua igreja, né? Porque quando você tem uma igreja onde há desavença, desunião, discórdia, essa igreja ela não produz, essa igreja ela não vai andar segundo a vontade de Deus, e essa igreja ela se torna uma igreja completamente distante daquilo que Deus tem no seu coração como ideia de uma igreja saudável, né? Por isso que é importante nós estarmos orando uns pelos outros, orarmos pela nossa igreja para que seja uma igreja vibrante, unida. E quando você tem uma igreja que está unida em um único propósito, você pode ter certeza que essa igreja ela vai produzir em todas as áreas, né? Em departamentos, em frutos, em amor. Então, por isso que é importante nós estarmos orando realmente, sim, pelas nossas igrejas. O pastor Gilmar falou uma coisa importante da questão da união, né? Essa conexão, né? Com orar pela paz e a união, porque o Espírito de Profecia deixa bem claro que a união é a força motriz da igreja. Sim. E o diabo vai empregar todas as suas forças para acabar com isso, né? Então, se a gente não tem uma igreja num contexto de paz, a nossa Jerusalém é um ambiente de paz, nós não vamos conseguir cumprir a missão, o evangelho, enfim, todos os elementos que foi estruturado para conviver a igreja vai por água abaixo, né? Então, essa questão da paz é um elemento primordial nesse contexto aqui da igreja, né, da nossa Jerusalém. Eu gosto da ideia do Salmo 147, você está com a Bíblia, eu imagino, nos versos 13 e 14, sobretudo, quando fala do resultado do que seria orar, ou que resultado traria para quando nós oramos pela paz, né? O verso 13 diz assim, ó, pois ele reforça as trancas das suas portas, abençoa os habitantes que se encontram dentro das tuas muralhas. Ele, Deus, né, é quem estabelece paz para as tuas fronteiras. Um dia a gente já discutiu, todo mundo já discutiu, por exemplo, do porquê que há uma evasão grande dos jovens da igreja, sabe? Por que os jovens saem tanto da igreja? Um dos versos que me consola é esse aqui, ó. É o Senhor quem tranca as suas portas. Porta é onde entra e sai. E um dos princípios para que as portas sejam trancadas, os lugares em que existe de modo intencional uma preocupação com a oração e com o tempo dedicado, sobretudo a essa faixa etária, evita e muito a apostasia. Então, a igreja, ou a nação que ora pela sua paz, e paz, se a gente for entender o contexto, o conceito de paz, Deus não está falando aqui de que não teria problema, de que não teria guerra, de que não teria combate, de que não teria sofrimento, claro que não.
Do mesmo modo a nossa vida, a gente vai passar por encrenca, a gente vai passar por problema, vai ser duro. Mas ter paz em grande medida é considerar que Deus está conduzindo as coisas. Então orar para que Deus abençoe nossa igreja terá como resultado uma igreja mais viva, uma igreja mais forte, as trancas fortalecidas. Orar por isso, porque é Deus quem dá essa bênção, é Ele quem faz prosperar a nação, fará com que, na prática, algumas pessoas não apostatem, os irmãos estejam mais afinados, a briga não seja pelos departamentos, mas seja pela missão, pelo envolvimento, pelo trabalho. Enfim, orar por Sião, orar por Jerusalém, orar pela igreja, orar pelo santuário, orar pelas pessoas, uns pelos outros, indubitavelmente, segundo a Bíblia, é fonte de prosperidade para Jerusalém. Assim que ele chama aqui na lição, né? Na paz de Jerusalém o povo prosperará. O povo vai ter um desenvolvimento em todas as áreas da vida, sem dúvida alguma. E diante disso, nós vemos aqui que Sião, ele se torna um lugar para todas as nações, né? É um lugar que todos almejam um dia estar. Mas uma coisa que eu entendi pelo livro de Salmos, que Sião é estabelecido ali o verdadeiro sentido de adoração a Deus. Então, Deus, ele aceita a adoração, mas não do meu jeito, é do jeito dele. E Deus, ele começa a especificar como deve ser feito isso. A glória de Sião, ela atrai outras nações, atrai novos povos. Como que nós podemos mostrar para as pessoas que Sião, essa glória de Sião ajuda a nós na pregação da mensagem da grande comissão, das 3 mensagens angélicas? Como que a gente pode contribuir com tudo isso, pastor Gilmar? Bom, vamos pegar, por exemplo, Jerusalém na época de Davi, né? O propósito de Deus para o povo de Israel era que Jerusalém se tornasse o centro, né, da mensagem da pregação do evangelho para as outras nações, né? O Deus, ele queria que as pessoas vissem a ele através do povo de Israel. E Davi, na época dele ali, Davi e Salomão ali, essa vontade de Deus parecia que estava sendo cumprida. Tanto é que a rainha de Sabá, ela vem até Jerusalém para ver por que o povo de Israel eles eram tão abençoados. Ela queria conhecer, né, o Deus de Israel, porque ele abençoava tanto o povo, que eles eram prósperos em todas as áreas espiritual, financeira. E então aquele período do reinado de Davi, um pouquinho do reinado de Salomão também, estava alcançando o propósito de Deus para as outras nações, né? Da mesma maneira, nos nossos dias, as pessoas elas precisam entender que as nossas igrejas, elas são lugar de bênçãos. As pessoas têm que entender que a nossa igreja é uma igreja onde existe um Deus que cura, um Deus que perdoa, um Deus que salva. E nós, como membros dessas igrejas, precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Se nós o fizermos, né, as pessoas vão ver um pouquinho de Jesus em nós e elas vão perceber, poxa, essa pessoa é tão abençoada, porque eles vão querer conhecer o nosso Deus. E aqui, o nosso lar, a nossa casa, a nossa Sião será um lugar de bênção para todas as nações, a todos que vierem até nós. Nessa questão aqui de Sião, né? A gente falando da questão da glória, é interessante que até hoje, quando a gente chega em Jerusalém, judeus, cristãos, eles gostam de destacar a glória de Sião. E aí eles começam a comentar, olha, aqui em Sião, é onde teve ali a questão do altar do holocausto, tal, Abraão com o contexto de Isaac, aqui foi o Jardim do Éden, fica relembrando a glória que teve, né? Sabe. Mas um aspecto interessante de Sião, é lógico que é importante a glória que houve em Sião. Mas um elemento em Sião que eu acho fundamental, que a gente destaca bem, ela como lar de todas as nações, é um aspecto da igualdade, da isonomia, né? Porque olha só um pensamento que eu queria destacar aqui que a lição traz pra gente, ó. 3 vezes, né, o Salmo 87 traz um contexto. E que contexto é esse? Que as nações que nascem em Sião, né? E o que significa essas nações nascerem em Sião? Isso significa que o Senhor dá uma nova identidade e concede todos os privilégios
aos filhos legítimos de Sião, mas todavia essa bênção também é dada tanto a judeus e a gentios, porque em Sião a bênção que Deus derrama sobre as suas criaturas não há acepção de puro sangue, né? Não tem esse critério aí. Então todas as nações são abençoadas, todos os povos alcançam a graça divina em Sião, né? É um lar para bênção que flui redenção para todas as nações. Esse aspecto aí da questão da soterologia, eu achei bem interessante aqui, né? Aspecto da salvação emanando de Sião. Pastor, talvez seja importante só acrescentar, bom, eu sou adventista desde que nasci. A gente carrega um ranço, eu vou chamar de ranço, eu não sei se aqui é comum ranço, mas na Bahia ranço é bem entendido. Em algum momento... Aqui é bem entendido também. Beleza. Em algum momento, o bom adventista, no adventês, criou essa ideia um pouco deturpada de que a salvação era exclusiva para nós. Ou de que nós somos detentores de uma verdade que é fechada como num clã. Bom, nós somos detentores de uma verdade apresentada por Deus a um povo. Não a uma religião, não a uma placa, mas a um povo. Povo esse que Apocalipse chama dos remanescentes. Os que guardam os mandamentos de Deus, têm um testemunho do Senhor, etc. Ser adventista não é um atestado, não é uma garantia, não é um passaporte. O fato de ser adventista, batizado há mais de 30 anos, não me dá o direito ou a tranquilidade de que, bom, eu tenho uma verdade que é minha, absoluta, e só os adventistas é quem devem ter, e eu devo me fechar nesse círculo e ninguém tem espaço para entrar aqui. Cristo dá um soco de luva com essa conversa aqui. Eu costumo dizer que não há problemas em fazer panelinhas. O problema é a gente tampar a panela, é botar a tampa da panela. Para fechar o grupo. Então, nós somos uma panelinha no sentido... Bom, cada um tem afinidade, gosto, ideias iguais, pensamento parecido. Isso forma um grupo, forma uma afinidade. Por conta da afinidade, forma-se um grupo. Mas eu não posso fechar esse grupo. Então, nós não podemos cometer o erro de achar que a verdade que nós recebemos do Senhor, como adventistas, como um povo escolhido, etc., impede que outros tantos povos tenham acesso a isso. Então, os nascidos de Sião ou não são considerados pelo Senhor, todos esses como ovelhas necessitadas da sua graça, carentes do seu amor, e que ele está à disposição para dar salvação. Eu acho isso maravilhoso. Amém. Independente de qual seja a nossa história, nosso passado, nossa herança, nossa árvore genealógica, independente do que for, de onde veio, que religião seguiu, que tipo de erro tenha cometido, que tipo de pecado tenha causado, seja qual for, Cristo fala assim, bom, ou você nascendo aqui, ou você entendendo que minha graça te basta, está tudo resolvido. Eu penso que é uma lição muito bonita da graça e do amor de Deus. Todos vão habitar na Nova Jerusalém, independentes de qualquer coisa, se tão somente me aceitarem pela fé e assim me permitirem salvar. Eu acho isso maravilhoso. E isso traz uma segurança pra gente, né? E paz. Um desejo de fazer parte desse Sião, cara. Que assim, 30 anos como adventista, sou adventista 35, nasci nessa igreja também. Ouço dia após dia que Jesus vai voltar, que vai ter um fim do pecado. Mas eu sei que essa mensagem já está adiantada há 35 anos de quando eu ouvi pela primeira vez. De quando eu vi já 50. E essa segurança que me traz, porque assim, a lição ela aborda uma forma muito interessante essa parte de quarta-feira, que embora o mundo rejeite Deus ele não abandona nem rejeita o mundo. Ele está presente no mundo, pois está entre o seu povo. Em outras palavras, ainda que tudo pareça ruim, a presença divina está aqui. Amém. E conhecendo essa verdade fundamental, encontramos esperança e encorajamento para essa vida. Eu acho fantástico essa parte. Porque aí sim eu tenho certeza, eu tenho segurança, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade de que apesar de todas as mazelas que eu possa enfrentar, Deus ele se faz presente. E o hino, até esse contexto aqui, eu lembro do hino, né? Pode cair o mundo, nós estamos em paz, né? Porque a lição mesmo, ela destaca que, embora esse mundo que a gente está, confusão, o mundo está cada vez mais perturbado, o caos, a decadência, mas o fato é que Deus nos dá a sua paz, né? E essa paz não é a ausência total de provação,
Mas a grande certeza da paz é a presença de Deus conosco, né? Porque mesmo que o mundo possa até rejeitar Deus, mas Deus não abandona o seu povo, Deus está conosco, e através da presença de Deus com o povo que o aceita, ele irradia essa graça, essa segurança, né, da sua presença para todos que ali se chegam, né, aos seus cuidados. Maravilha. Pastor, o Salmo 46 é o primeiro salmo que eu aprendi, né? Então a gente carrega no coração. Eu lembro na classe de amigos desbravadores e tal, aquela coisa de decorar um texto, e o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, fichinha tarimbada. Mas enquanto estudava essa lição, eu me desafiei a fazer algo que eu quero de repente desafiar você a fazer em casa. O verso 3 diz assim, ó, começa assim: ainda que as águas venham a rugir e espumar, etc. O mundo está esse caos, o mundo está um problema, o mundo é violento, o mundo é terrível, a gente só enxerga, só ouve, só sabe de coisa ruim. Mas a garantia do Senhor é que ainda que... E aí eu fiz uma lista. Bom, ainda que o salário atrase, ainda que alguém bata no meu carro, igual me aconteceu esses dias, ainda que o filho adoeça, ainda que a figueira não floresça, ainda que o seu chefe te maltrate, ainda que o desemprego venha, ainda que o câncer bata na porta, ainda que... Eu fui fazendo uma lista que eu te desafio a fazer de repente. Ainda que qualquer uma dessas coisas aconteçam, Deus está garantindo: eu sou o Senhor, o teu refúgio. Eu não vou permitir que nada, além daquilo que seja suportável, nada daquilo que para ele diz assim, seja viável aconteça. Deus está no comando de tudo. A certeza de que Deus está com a mão no timão, no volante, sabe? Que Deus está segurando com a mão firme, pastor, me dá paz para seguir. Me dá tranquilidade para dizer assim, bom, a coisa pode ficar ruim, a coisa pode apertar, ainda que aconteça isso ou aquilo, o comandante é Deus, ele está no comando de todas as coisas. Eu louvo a Deus por isso. Ele está controlando, está cuidando, está mantendo de qualquer maneira. Toda vez que eu leio o Salmo 46, eu me lembro de uma gravura que eu vi em um sermão, uns 20 anos atrás ou mais um pouquinho. A pessoa não lembro a pessoa que estava pregando, mas eu lembro dessa gravura. Ele coloca lá uma tempestade muito forte e do lado um passarinho cantando suavemente, né? A segurança que aquele passarinho tinha em meio a uma tempestade tão grande, né? E aí eu costumo dizer que a presença de Deus faz tudo se acalmar, né? Quando Deus ele está presente, a Bíblia fala que ele é socorro bem presente na tribulação, como diz o Salmo, né? Ele nos dá uma segurança que muitas vezes as pessoas que não conhecem, que não têm como seu Salvador, seu Redentor, elas não podem perceber essa segurança que Deus traz a nós. Então, o próprio Martinho Lutero, né, que fez o hino Castelo Forte baseado no Salmo 46, ele dizia lá para o secretário dele, quando ele estava com um problema, assim, não, vamos cantar o Salmo 46 para a gente sentir mais em paz. Então nós vemos aí que Deus, ele dá segurança em Sião através desse salmo, através de nós estudarmos a sua palavra e temos a sua presença perto de nós, nós somos seguros e temos paz, mesmo em meio a um mundo cheio de violência, de turbulências, catástrofes, né? A presença de Deus transforma tudo isso em calmaria na nossa vida. Amém. Como cristãos. Rapaz, eu lembro quando era... Assim que minha filha nasceu, eu tenho uma menina de 12 anos, nós fomos para um clube só para exemplificar aqui a questão da confiança e segurança. E a gente ficava numa brincadeira na piscina, ela no alto, pulando para a piscina enquanto eu estava dentro d'água para colher. Uma menininha de 7, 8 meses, não sei, alguma coisa assim. E ela pulava sabendo que ela não daria pé, obviamente, que se eu não a pegasse ela teria problemas. Meu telefone tocou e eu saí para atender o telefone. Nesse inteirinho, meu pai entrou no meu lugar. E enquanto eu falava ao telefone, eu observava meu pai dizer, pula, avô, pula, avô. Ela não pulava. Meu irmão foi no lugar do meu pai, pula, tia, não pulava. Quando eu voltei para a água, que eu chamei, o que ela fez? Pulou. É a segurança do pai. A gente mergulha em certos lugares, a gente anda por certos lugares, a gente faz certas coisas que não faria com mais ninguém, só com Deus. O prazer de estar na presença do Senhor e
o que isso provoca na nossa vida, na nossa mente, no nosso poder de tomada de decisão, é mais ou menos essa. É mergulhar numa piscina com 1,80 m de profundidade, você tendo alguns centímetros de altura. Você vai, porque você confia no Senhor. Você não se preocupa com muita coisa. Então, ter esse crivo é a partir de contato com Deus, é a partir de convivência com Ele, é compreender que pode até estar turbulento, mas eu vou mergulhar, eu vou com Deus porque Ele vai me dar segurança. É maravilhoso isso. Onde nós vamos fazer nosso ensejo final aqui, as últimas palavras, quinta-feira, inabalável como ancião, como monte de Sião. Os que confiam no Senhor são comparados como um monte de Sião, símbolo da firmeza e da força. Mas a lição ela fala assim que o Senhor é justo e julgará também os que permanecem em rebelião e não se arrependem dos seus pecados. Então ele faz um chamado para nós estarmos diante de uma fortaleza, mas ele apresenta também um juízo para aqueles que não querem estar próximo dele. Qual a mensagem que eu posso levar para os meus alunos, meus professores, de que vale a pena estarmos no monte inabalável que é Sião? Um dos conceitos aqui, dentro dessa questão de nós permanecermos inabalável, tem uma questão que abala muito, em vários contextos, corre a incidência de abalar nossa fé, que é até a questão do sucesso dos ímpios. Puxa vida, o ímpio, a pessoa que não é temente a Deus, faz tanta barbaridade e a grama dele parece que é mais fresquinha que a minha, mas a questão da justiça de Deus, ela nos dá uma motivação para nós permanecermos inabalável, porque também o juízo do Senhor virá sobre esse ímpio que hoje prospera. Um conceito jurídico de justiça, né, um conceito assim do senso comum, é que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido, aquilo que é seu. Hoje nós não vemos justiça nesse mundo, mas o Senhor trará justiça de maneira pura e cristalina. E isso é o motivo para que nós continuemos inabaláveis no Senhor, para que nossa fé não desfaleça e possa permanecer segura até aquele grande dia. Amém. Uma coisa que eu achei interessante também é que nós, seres humanos, nós somos muito imediatistas. Nós estamos preocupados com o aqui e o agora, né? Só que quando a gente começar a olhar lá para frente e ver qual vai ser a recompensa dos justos, eu acho até interessante, de vez em quando a gente lê, de vez em quando, Apocalipse 21 e 22, né? São o final da história, o que vai acontecer com os salvos e tudo mais. Aí você começa a valorizar mais a sua vida como cristãos, a ter mais alegria de praticar a fidelidade, ser fiel a Deus, porque a sua recompensa será algo fantástico. Imagine você andando em ruas de ouro, tendo uma mansão, vivendo eternamente, principalmente do lado, presencialmente com Jesus ali, que é o anseio de todos nós. E isso não se compara com um pouquinho de tempo que talvez os ímpios prosperem nessa terra. Eles vão prosperar, mas vai ser só aqui. 10, 15, 30 anos depois eles vão ser destruídos para todo sempre. Já os justos passarão por um momento de turbulência, dificuldade, tribulação, mas depois terão uma eternidade de recompensa. Olha que maravilha você imaginar que você vai ter uma vida eternamente feliz ao lado do seu Criador. Então, isso deve fazer com que a nossa fé se torne uma fé inabalável. Que a nossa perseverança ela seja mais rígida a cada dia, e a cada dia mais nós busquemos a Deus, porque eu tenho certeza que Sião não é só uma promessa, Sião é uma realidade que Deus ele preparou e está preparando para cada um de nós. E nós vemos aí várias promessas de Deus na Bíblia que ele vai nos levar para Sião celestial, né? E se você ler toda a Bíblia, aliás, e você vai ver ali centenas de promessas de Deus. Em qual delas ele falhou? Nenhuma. E ele não vai falhar com a promessa de nos levar para Sião. Amém. Amém. Bom, o Salmo 125 já me trouxe algumas controvérsias, assim, em algum momento, porque, curioso como sou, fui entender o que é Sião, né? Quando você se depara com um monte de fato de Sião, literal, por que o Senhor falou que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião? E depois, em alguns versos, ele disse que ele está como o monte de Sião a circular e guardar os seus justos, né? O monte de Sião é um monte de mais de 700 metros de altura. Naturalmente, quando você olha para um monte daquele, você o considera intransponível,
como qualquer montanha, como qualquer algo muito grande assim, né? Você fica um tanto quanto até assustado. Não se abalar pode ser mal interpretado por alguns de nós. O que é não se abalar? Um filho de um irmão que nos ouve faleceu por conta de uma bala perdida. Como é que esse irmão não se abala? Como é que você não se abala? O que é abalar? Você perdeu o emprego, tem 3 filhos em casa, família para sustentar, você está procurando emprego, tem em busca de emprego, que aparece para você trabalhar, faria com que você negligenciasse, por exemplo, a guarda do sábado da sua fé. O que é não se abalar? A gente volta ao conceito de ter paz e não ter paz. É normal o ser humano se sentir fragilizado, sofrido, preocupado, né? Gastando tempo ocupado com algo antecipadamente, que é o conceito de preocupação. Natural a gente se sentir enfraquecido quando situações dessas acontecem, o luto e etc, etc. O que o salmista está querendo dizer com não se abalar é que, independente dessas intempéries, o cristão continua olhando para Cristo como esse monte, que também não muda, que também prometeu estar com a gente, não vai deixar de estar, como o pastor falou. Esse monte que é sólido, que é intransponível, esse Deus é assim. Então, os que confiam no Senhor, que permanecem com a fé alicerçada nesse monte, ou se comportam desse modo, eles vão ter garantia de que o Senhor vai cumprir as promessas que foram atribuídas para Sião. Isso é muito interessante. E Deus, é o que diz o verso 2 ou 3, alguma coisa assim, verso 2, como os montes de Sião em volta de Jerusalém, assim está o Senhor. É como se Deus estivesse fazendo uma contenção, sabe? Deus nos guarda, a despeito das provações, a despeito de todas essas tragédias. Deus continua nos guardando, nos mantendo, nos protegendo, nos fazendo prósperos. Nosso dever, então, somente buscá-lo, aceitá-lo pela fé e desfrutar das bênçãos que são aqui já na terra e de todas as outras que Ele vai nos dar, pastor, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma lição. Quero agradecer a presença dos nossos amigos, pelos momentos que passamos aqui. Vale a pena você ficar firme nas promessas de Sião. Não adianta você querer tomar um rumo da tua vida, não. Tua vida já está traçada pelas mãos de Deus. E o maior sonho dele é poder ver você lá na eternidade. Então se prepare, se firme nas promessas do Senhor, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Queira passar todas as suas dificuldades e lutas nos braços do Senhor, do que você se encantar com os beijos doces de Satanás. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que faça com que você possa crescer espiritualmente a cada dia. Amém. Vamos terminar com uma oração? Pastor Pellegrino, pode orar para nós? Paizinho querido, obrigado por mais uma vez abrirmos tua palavra e se fortalecer na tua graça, na tua revelação. Que a tua graça, Senhor, alcance esses corações que estão aqui refletindo, aprendeu mais um pouquinho ao meditar sobre esse tema e que nós possamos descansar, Pai, em Sião, porque muito em breve estaremos face a face com o Criador e o Redentor do universo. Amém. Nós te agradecemos por essas bênçãos, por Jesus. Amém. 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 Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê uma linda semana e até o próximo sábado da próxima semana, em nome de Jesus e se Deus quiser. Um grande abraço.